O presidente da Câmara, Hugo Motta, prometeu a líderes da oposição uma alternativa ao projeto de lei de anistia aos condenados manifestantes dos atos do 8 de janeiro de 23. O plano é apresentar um substitutivo ao texto atual e ampliar as chances de consenso na votação. O PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, já reuniu assinaturas suficientes para a tramitação em regime de urgência do atual projeto de anistia. Apesar disso, há mais de 1.000 outros textos com urgência protocolada e cabe a Motta, então, decidir o que entra na pauta ou não, o que é urgência mesmo, prioridade ali para a gente, o projeto da anistia, com certeza, uma vez que são vidas envolvidas, o tempo vai passando, familiares sofrendo, gente com problema de saúde, além de preso injustamente, sofrendo física e mentalmente, algo que não tem nem como ser ressarcido. Não tem. A anistia é muito menos para as pessoas e muito mais para o país. A anistia, ela não vai colocar no lugar a vida das pessoas que estão sendo injustiçadas, vai colocar minimamente nos trilhos a possibilidade de que o país não siga nesse caos que a gente está acabando de mencionar. Que não seria nem um perdão, seria uma reparação, seria uma reparação. O Estado deveria reparar adiante. Eu imagino que a gente possa até em algum momento pleitear por isso, mas reparar essas pessoas todas. Prender manifestante, prender quem rabisca a estátua, prender quem carregava bandeiras, vendedor de picolé, ambulante, andarilho, morador de rua. Quer dizer, é uma completa insanidade. Agora, o projeto da anistia, ele precisa ser, eu sempre digo o seguinte, não adianta só pensar na anistia, a gente tem que pensar no dia seguinte da anistia. O que a gente quer com uma anistia? A mesma coisa a questão de impeachment de ministro. O que a gente quer no dia seguinte? Bom, impeachmentou o ministro, e aí no dia seguinte resolveu o quê? Porque tem os outros ministros. Anistia, bom, até ouvi algumas propostas no sentido de que a anistia englobasse também os ministros para que ela fosse geral. Certo, mas a linha mais ou menos do que aconteceu em 79, tudo bem, mas em 79, quando os militares foram também anistiados, os militares pegaram e voltaram para o quartel. Eles estavam no executivo, voltaram para o quartel e foram fazer a sua função. Aqui os ministros vão voltar para onde? Então, ministros anistiados, eles precisam continuar fazendo o que eles sempre fizeram. Então, é você reconhecer que houve um crime de um ministro e ele continuar sendo ministro. Fazendo o que ele sempre fez. Combinaria. Então, é preciso, sobretudo, nesses projetos ou nessas discussões sobre anistia, a gente avaliar o dia seguinte, a gente avaliar o ano seguinte, senão a gente cria um mesmo contexto para novamente haver o problema. E eu diria até uma outra coisa, eu vejo isso aí tudo como, sinceramente, uma forma de não fazer nada. A gente viu que quando a questão da anistia estava no auge, as assinaturas pela urgência, tudo ali no auge, o que aconteceu? Alcolumbre disse, para, Motta se reuniu com os líderes, não, a gente não vai, isso não é urgência dos líderes partidários, o governo foi para cima do STF, o STF foi para cima do Congresso, todo mundo se mobilizou, e aí o que o Alcolumbre disse? Atravessou a Praça dos Três Poderes, foi lá no STF, vou conversar aqui, vou propor uma lei que os ministros estejam ok, que todo mundo esteja ok, que passe. Estamos esperando. Alguém viu? Algum projeto de lei até agora? Nada. Aí sumiu dessa história, agora volta a se falar de anistia, aí vem Motta, não, eu vou propor que, para mim, sinceramente, eu diria que me preocupa, porque eu vejo que esse pessoal, eles só querem empurrar com a barriga, entendeu? É ganhar tempo, é mostrar que isso não é prioridade, aí falar qualquer coisa. Olha, aquele projeto lá não, já disseram, então esse que tem urgência não vai rolar, vamos propor uma outra coisa. Agora, quando, o quê? Ninguém sabe. Aí fica essas invenções. Não. Os manifestantes, ok. Mas os líderes têm que ter uma punição ainda pior. Não. Tem que anistiar, então, os ministros também do STF. Aí começa, entendeu? Por quê? Porque, claro, que tudo isso faz com que não saia do lugar. Para mim, o que a gente está vendo é isso. É toda uma iniciativa para que nada ande. É ficar fazendo reunião, Quando a gente não quer resolver um problema, a gente fica fazendo reunião. É isso. E acho que tem um ponto também. Providência efetiva, nada.
Exatamente. E Marina, no que você trouxe, que é o seguinte, não dá para pensar que o Mota tem ideologia. Então o Mota está agora o Mota não está favorável a nada. O Mota está favorável a ele mesmo. Eu estava conversando outro dia em off com um parlamentar e ele falou assim, o Mota é candidato do STF, o Mota ele é candidato ali, enfim, ele é o super centrão. É, super centrão, ele não tem ideologia. Então, o que ele provavelmente quer com esses movimentos todos é dar uma enrolada, é agradar todo mundo, para poder seguir com as pautas que realmente interessam ao centro, que é a emenda, que é, enfim, tocar a vida fisiológica ali da própria Exato, ele consegue coagir o STF, porque a questão da emenda passa para lá, ele dá um recadinho para o governo federal, igual agora, com, né, a derrubada dos vetos e todo o resto que ele está fazendo. Então, no fundo, ele fica, né? Girando os pratinhos, né? Que é um chinês que gira o pratinho. Mas a gente está comentando aqui de anistiar os ministros, então, eles admitem que estão cometendo crimes? Se chegarmos, né, a esse ponto. Essa proposta não é uma proposta aceita pelo STF, né? Mas, enfim, não, mas o Congresso admite que eles estão cometendo crimes. Sim, então. se anistiar, tem que reconhecer. Isso é antidemocrático, hein? Cuidado, Congresso. E o problema é que... Não, é que na época da anistia que você falou, né, foram anistiados os da ditadura, né? Foram anistiados tanto os militares quanto os que foram perseguidos, os prisioneiros, etc. Familiares. Então foi uma... E agora surge a possibilidade que também anistia em todo mundo. Só que agora a gente tem uma situação totalmente diferente. Você pega em 79, as pessoas que foram anistiadas eram guerrilheiros, eram pessoas que assaltavam bancos, que sequestravam embaixadores, que mataram pessoas. Hoje a gente tem pessoas que rabiscaram estátua. E que não tem perdão. E esses processos, a gente não tem que falar de anistia, porque a anistia pressupõe crime. Esses processos deviam ser anulados. Gente, a Débora, por exemplo, ela cometeu qual crime? E indenizados. E qual a chance de anistiarem o Bolsonaro antes de 26? Não, também. Esse é o ponto. Qual a chance de anistiarem? Essa é a grande questão. Tudo isso é para prender Bolsonaro e tirá-lo das urnas. Tudo isso é para calar ele, tirar suas redes sociais, não permitir que ele faça campanha. Qual a chance que a gente tem de que tenha uma anistia antes disso? E o Bolsonaro já está fora, né, desse projeto de anistia. Ele, às vezes, traz essa lembrança. Não, então, é porque o próprio PL, na época em que a coisa estava muito... Uma das alternativas era que fosse só para os manifestantes. Eu acho que essa coisa está crescendo exatamente para não acontecer. Essa que é real. E tem um ponto que é o seguinte, a anistia não é sobre pessoas, né? Não tem anistia sobre o João ou sobre a Maria, a anistia é sobre fatos. E quando você anistia ilegalidades, você vai precisar atingir o Bolsonaro, porque foram cometidas ilegalidades nos processos dele. Sim. Todos, os do TSE e agora esses do processo do golpe. Então não isso, tem não para muito de como... pé, né? A narrativa para prendê-lo, a narrativa para tirá-lo de 26 cai por terra com a anistia. Esse Exatamente. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.